O objetivo dessa aula, então, é ensinar vocês a praticarem os 4 elementos fundamentais de uma palestra inesquecível. Vai ser uma aula teórica e prática. E dentro desse prazo que eu falei aqui de 15 mais 30, nós também vamos dar uma interrompida, porque dentro da aula vocês já vão fazer a prática. Já vai executar, ou seja, nós vamos parar, vocês vão gravar o vídeo, vai ter uns 20, 30 minutos para fazer uma gravação e mandar para mim, tá bom? Então as aulas vão ser assim agora, porque assim dá mais resultado, a gente já vê o que que tá bom, o que que não tá. Esses 4 elementos aqui, vocês vão memorizar eles e já vão entender. Para quem é mais visual, eu coloquei aqui esses ícones aqui, tá? Então, um dos elementos, nós vamos passar aqui, é a apresentação. Quem é você? Essa aula vai durar aproximadamente 30 minutos, porque vamos colocar também, né, como eu disse, na prática. Quem é você? Conecte-se, tem que conectar com o público. Por que você está ali? Trazer uma breve autoridade e um histórico. Anota, porque vai precisar, tá? Daqui a pouquinho. Eu estou falando, mas leva em consideração que vocês têm que anotar. Então, cada um vai escrever 5 linhas fazendo a sua apresentação pessoal. E nós vamos ler também para poder entendermos aí se está certinho. É claro que essa apresentação ela pode estar no início, no meio ou no final de uma palestra. Depende da sua liberdade de organizar, mas desde que você tenha interiorizado e não fale de forma mecânica, robótica, você pode estar fazendo brincadeiras, falar do seu nome, falar alguma piadinha assim sobre você, para a pessoa conectar com a informação da sua apresentação. O importante é que ela seja cativante, que crie conexão com a outra pessoa, e aí entra essa parte, por que está ali? A autoridade que você tem, né? O que que você fez para poder estar ali naquele palco, para poder estar falando com essas pessoas? E vocês já fazem isso com certeza automaticamente. Quando vai apresentar para uma pessoa, você fala: Olá, meu nome é fulano de tal. E aí a pessoa fala: o que você faz? Eu faço isso, isso e isso, ou sou isso, isso e isso. É isso que nós fazemos dentro de uma palestra. Só que eu quero que cada dia vocês criem essa naturalidade, fique mais natural falar isso e não falar a mesma coisa todas as vezes. Se for um público novo, o público, tudo bem, mas se for um público que está ali corriqueiramente com você, traga coisas novas para essa apresentação. A gente fala assim, eu digo sempre que, olha, eu tenho o hábito de, a minha frase é tal. Então, se é o mesmo público, é importante ir trocando esses detalhes, essas coisinhas, para que o pessoal não fique entediado com a nossa apresentação, né? Então, agora eu quero que vocês escrevam aí um textinho de 5 linhas, falando quem você é. Nós vamos ler, vocês vão ler, e nós vamos, e vai colocar esse texto também depois lá no grupo, tá bom? Não vou tirar da página aqui agora. Então, quem você é, por que você está fazendo essa palestra, o que você está falando com este público. Não preocupe com quem é o público neste momento, mas eu quero que você escreva aí, eu sou Janile. E outra coisa, outro detalhe, gente, não precisa você ficar falando, eu sou mãe de tantos, sou casada há tantos. Fale de você, a sua essência, a sua pessoa neste momento. É isso que eu quero que vocês falem. Não precisa dar muito detalhe íntimo, tá bom? Então vamos lá, escreve aí. Pelo menos 5 linhas no seu caderninho.
Quando estiver pronto, vocês falam, tá? O meu já tá ok. 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 Ok, então vamos lá. Vou interromper e eu quero que vocês olhem para a câmera agora e vamos analisar. Vocês vão fazer a sua apresentação até ela sair. Se ficar natural na primeira, ótimo. Senão nós vamos ir ajustando, né? Começando por quem? Pela mais velha ou pela mais nova? O Pela mais Júlio, nova. eu fui Júlio. Tira para o ímpar aí, já que Vou assim. começar, vou começar. Vou dar essa facilidade para ela hoje. Obrigada. Olá, eu me chamo Josi Santos, sou empresária, formada em bacharel de administração, sou líder de expansão do Grupo Rinodê há 10 anos e ajudo pessoas a empreender no mercado de venda diretas e multinível. E hoje estou aqui para contar como tudo isso começou. Ok. Você consegue falar isso tudo sem ler? Vou tentar. Com Olá, sorriso, rindo mais, sabe, assim, mais descontraída. mais soltinha. Ajeita sua cadeira para ela ficar mais alinhada aí É na. porque está do lado do computador. Deixa eu chegar o computador para cá. A mesa está uma bagunça. É normal, nossas mesas. Como é que a gente arruma? Olá, eu me chamo Josi Santos, sou empresária, formada em. Quando fala assim sem ler, aí bate o nervoso. Olá, Você eu me fala de chamo. você. Você está falando de você só. Tá digamos que você está apresentando para mim ou para sua irmã, para uma pessoa comum. Eu me chamo Josi Santos, sou empresária, formada em bacharel de administração, sou líder do Grupo Rinodê há 10 anos e estou aqui para contar um pouco sobre a minha história e dizer como tudo começou. Uhum. Faltou ajudar pessoas a empreender. É. Eu quero que você repita até ficar mais natural. Faltou o objetivo. É, parece que você fala muito robótico ainda. Eu noto que nos vídeos ainda quero mais natural. Sabe? É sorrindo, é como se você estivesse pegando na mão de alguém. Olá, tudo bem? Alguém assim, que você está muito feliz de conhecer essa pessoa. Tem que passar isso, sabe? Essa leveza. Eu quero essa leveza na fala. Vai lá. Aproveitar um pouco da aula passada, né? Uhum, é isso. Olá, tudo bem? Eu me chamo Josi Santos, sou empresária, formada em bacharel de administração, sou líder de expansão do Grupo Rinodê há 10 anos e ajudo pessoas a empreender no mercado de venda direta e multinível. E estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês sobre a minha história. Ok, ok. Melhorou. Ainda não está do jeito que eu quero, mas está melhor, né? Talvez as palavras muito certinhas, percebe? Muito, Aham, parece que foi decorado mesmo. É, e essa tem que vir aqui de dentro, essa leveza, falando até se tornar muito natural mesmo, porque parece que já falou isso tantas vezes que você só está repetindo um roteiro. E não é isso. entendi. Eu quero que seja É aquela. porque quando eu limpo o que eu escrevi, aí parece que assim, a mente fica tentando lembrar aquilo que eu escrevi, entendeu? Uhum, Bom dia. É diferente de quando não tem nada escrito e eu tenho que inventar. uhum, sim, sim, perfeito.
Então, o seu caso tem que ser diferente, então. Tem que pedir para você falar e depois escrever, né? Talvez. Se eu Mas, falar aqui 10 vezes, eu vou falar 10 vezes de maneira diferente, não tem jeito. uhum, sim. Mas a ideia é trazer isso para o vídeo, entendeu? Falar tudo o que está falando, só que de forma natural. Talvez esteja num. Vou fechar um pouquinho o áudio aqui. Num convívio, num momento de interação, você sentir isso, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Gade, eu sou mentora de empresários e empreendedores. Aí a pessoa pergunta assim: onde é que você mora? Ah, eu moro em Portugal, estou aqui já há 20 anos, você acredita? Então, não precisa falar você acredita, só estou te mostrando. Tipo assim, você está respondendo perguntas. Naquele Entendi. momento, a pessoa pergunta e você, ah, eu sou Josi. Você faz o quê, Josi? Eu faço isso, isso e isso. E você mora onde? Mora em tal lugar. Então, é como se estivesse respondendo um diálogo, tá? Vamos ali na Janile agora, para ver como é que a Janile sai. Ativa o som aí que eu desliguei um pouquinho para você, que estava alguém falando. Oi. Vai lá, se apresenta Hum, para nós, por favor. eu sou Janile Santos, sou empresária no ramo da saúde, sou especialista em pé diabético, especialista em eletrocautério e alta frequência. A minha função é tirar a dor das pessoas. Eu tenho uma clínica que fica situada em Itapuana, Dorival Caymmi, Salvador, Bahia. Boa. Agora duas correções, que eu já notei em outros vídeos seus também. Primeiro, você pega o telemóvel, você pega ele de baixo para cima. E ele tem que estar na altura do seu olho. Então, mesmo que você esteja segurando, não faz isso. Isso aqui enlarguece a sua narina, enlarguece aqui e afina aqui. Entendeu? Fica desproporcional. Isso, às vezes, as pessoas rejeitam um pouquinho por isso. Então, por isso que as pessoas têm o hábito de fazer nesse ângulo aqui. Aqui afina tanto a silhueta como tudo, mas não precisa ser alto assim, porque também tem a linguagem no vídeo. Quando você está fazendo vídeo, o ideal para você levar interação, eu acho que eu já ensinei isso em outra aula, a câmera está no ângulo do seu olho. Se você põe para cima, dependendo do que você está falando, soa arrogante. Arrogante não, diminuído. Aqui no caso é diminuído. Você está abaixo da pessoa, entendeu? Se você faz nesse ângulo aqui, mostra um pouquinho de superioridade. Então, o ângulo ideal para trazer conexão é esse aqui, olho no olho, olhando para a câmera, olhando para aqui, olho no olho, olhando assim. Portanto, mesmo que você grave agora, eu vi que você está segurando, que está mexendo, grave assim, tente colocar na altura, no ângulo do seu olho, mais ou menos. Não vai ficar perfeito, mas é melhor. E o seu rosto fica mais bonito também, tá? Agora, pronto. Fundo mais neutro possível, o seu tá até bom. Se fosse um vídeo oficial, que eu vou pedir você para fazer daqui a pouco, eu não queria, por exemplo, mostrando um pedacinho da parede verde, distrai, entendeu? Podia até mostrar alguma coisa, mas tentar tá o máximo. Tá vendo o meu aqui? O meu não tá totalmente enquadrado, mas tá mais ou menos, tá vendo? Se tivesse assim, depende da sensação que eu quero passar para a pessoa. Depende da sensação. Outra coisa, quando você for apresentar, para mim, metade do que você falou foi grego. Eu não entendo nada disso. Especialista nisso, nisso e nisso. Então, talvez seja bom você explicar um pouquinho o que é isso. Mas, porque logo a pessoa fala assim, mas que valor isso tem para mim, essa especialização? Talvez fosse melhor você falar da dor que você cura, o que que você resolve, para depois falar que você é especialista nisso, e nisso e nisso, ou você explicar, você é especialista nisso e isso serve para tal coisa, linkar a necessidade com a especialização, tá bom? Igual aquele vídeo que você fez, mostrou um tanto de aparelhinho. E eu fui falando assim, explica.
Mostra para que que serve. Lembra? Isso dói? Que sensação que a pessoa tem quando vai fazer isso? E as pessoas fogem de dor. As pessoas não querem sentir dor. Então, apresente-se de novo, por favor, e vamos trabalhar nisso. Tá sem sono. Sou Janile Santos, sou podóloga há 3 anos. Peraí, já falei empresária. Sou Janile Santos, sou empresária no ramo da saúde, sou podóloga há 3 anos. Olha, você tá de novo, você levanta o queixo. Se você levanta o queixo, então levanta o telemóvel. Coloca ele em algum lugar. Por que que você faz isso? E a sua tendência é levantar. Então, para já você tem que equilibrar a sua cabecinha. Não sei se é por você sente falta de ar ou você fica nervosa. Eu Ou você acredito que seja o óculos, porque é quando eu uso óbvio, outro óculos, eu tendo a fazer isso aqui também. ele Porque Aí cai. eu troco de óculos. né? É Isso, mesmo, para o enxergar de perto ficar, deve ser isso mesmo. incomoda. Aí a gente tende a levantar a cabeça. Então levanta o telemóvel mais um pouquinho. Mesmo que você levante, tenta levantar um pouquinho mais, para não ficar fazendo assim, nariz de porquinho. É, É, assim tá um pouco melhor, é isso. Vai lá, vamos tentar. Sou Janine Santos, sou empresária no ramo da saúde, atuo como podóloga há 3 anos, sou especialista em alta frequência, eu cuido da... Ah, meu Deus. É aula prática, é para isso mesmo. Ainda não tá do jeito que eu quero. Eu falei que ia ser chata, e eu tenho que ser chata, senão você não vai dar o resultado que eu quero. Fica de pé, por favor. Você está sentada? Sou. Fica de pé. Muito bem. Agora você está com os braços livres, você não está com o braço apoiado em lado nenhum. Ok, tá muito bonita. Vamos aproveitar essa beleza toda. Levanta um pouquinho mais o seu telemóvel, o seu celular. Isso já está bem melhor. Você tem que levantar o celular. Tá, tá muito melhor, muito melhor. Tá natural, tá sensual, tá bonito, tá melhor do que antes. Agora, mesmo que você esteja com ele levantado, tenta diminuir esse espaço aqui em cima da sua cabeça. Aí. Boa, perfeito, tá linda. Agora, quem é você? Qual o seu nome? O que que você faz? Me conta. Sou Janine Santos, sou podóloga há 3 anos, ah, sou empresária, atuo no ramo da saúde, sou especialista em pé diabético, que são pessoas que são diabéticas e que o diabetes acomete o pé. Sou especialista em eletrocautério e com isso eu consigo tratar de verruga plantar, e e tiro a dor das pessoas, né? O meu foco é fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis em relação ao que elas sentem. Muito bem, ficou ótimo, muito bem. Agora, esse ficou muito melhor do que o outro. Agora, está entrando alguém aqui, vocês duas vão sair e vão gravar essa partezinha dessa tarefa, tá bom? Assim, vocês vão ter no máximo 10 minutos para fazer essa gravação e voltam, tá bom? ok, 10 minutinhos. Grava, manda no grupo para mim, eu vou avaliar e a gente já volta, tá bom? ok. Tá, até já. Beijo. Até. Oi, Tati, bom dia. Tá sem som, Tatiane. Olá, bom Oi. dia. Então, tudo bom? Tudo bem, e você? Eu tô ótima, graças a Deus. Como é que passou o Dia das Mães? Eu até esqueci do Dia das Mães. Eu, né? É isso.
Passou, já E passou aí? também. Também foi rápido. Vou repassar esse pedaço da aula para você já agora. Eu vou interromper a gravação. Espera aí, que é para você fazer a tarefa também, tá? Enquanto elas estão lá. Eu não posso fazer depois, que eu possa, igual elas fizeram e Depois revisar? você vai fazer gravado, mas agora eu quero ao vivo, porque elas fizeram aqui ao vivo conosco. Faz aí pra gente, para todas as meninas. Sou Tatiane Diniz, estou há 19 anos Energia, Tatiane, quero um sorriso, quero alegria, vá, é Sou prático. Tatiane Diniz, tenho 19 anos na área da beleza. Eu sou tricoterapeuta capilar e cabeleireira, especialista em loiros, lisos terapêuticos e lisos terapêuticos. Fala o que tá saindo, vai, fala, só fala. E ajuda a solucionar distúrbios no couro cabeludo, como oleosidade excessiva, caspas, alopecia areata. O meu salão, é só contactar. O meu salão fica na rua José Augusto Brancamp, em Lisboa, saca vem. Não tá como eu quero, você já Não sabe. tá, E não tá hoje nem eu como tô, eu quero, hoje eu tô chata, e eu falei que vai ser na nem prática. como eu quero. Porque assim, gente, é o que eu estava falando com ela em privado e falo com vocês. Nós podemos estar passando o que for. Se nós estamos vendendo um produto, a pessoa não está, a pessoa, ela está comprando a nossa emoção ou não está comprando. Se eu preciso de efetuar vendas, se eu preciso de conectar com pessoas, ninguém quer saber dos meus dias ruins, as pessoas só querem saber dos meus dias bons. Parece ruim falar isso, parece mal, mas é a verdade. Eu todos os meus dias estou boa? Não, passo péssimos dias, com muita dificuldade. Eu não abro com ninguém as minhas situações, mas quando olha para mim, eu tô mostrando, olha, tá tudo bem? Tá tudo bem. Olha, gente, eu tenho essa mentoria fantástica, vai mudar a sua vida. Se você entrar aqui hoje, você vai entender que isso é parte de transformar, porque isso não tem a ver comigo, tem a ver com o próximo, e o próximo quer ver um bom astral, uma boa energia, né? Por isso que a Rara, por exemplo, foi tão boa no vídeo dela. Eu tive pouquíssimas observações. Quer dizer que ela não tem problema? Ela tem problema. Eu tô falando isso é com todas nós. Tem não, né, Rara? Tudo parfoar. Não tem conta vencendo, não tem probleminha, não tem nada. Então, somos todos. Então, o sorriso, e é isso que nós vamos falar na próxima fase aqui. Tô falando para todas, tá? Vou passar aqui para você, para vocês. Ah, vou repassar rapidamente a primeira parte. Depois, Tami, eu partilho com você aqui o que Ok. as meninas aprenderam. Uhum. Vamos lá. Então, mentoria ao legado, transforme sua história em impacto e oportunidades. Essa é a minha promessa para vocês, né? E hoje é ensinar e praticar, eu não vou só ensinar, vocês também vão praticar, agora já está praticando, 4 elementos fundamentais de uma palestra inesquecível. É uma aula teórica e prática. Temos aqui alguns elementos que passamos por este primeiro aqui agora, vamos para o segundo e a seguir os outros, tá? Aqui, quem é você? Quem você é? Por que você está aqui? E uma breve autoridade, ou seja, formações, o que você fez durante esse tempo. A Tati, por exemplo, falou, eu tenho 19 anos de carreira, né, Tati? Isso é autoridade. Ela faz tricoterapia, ela até falou assim, mas eu faço tricoterapia, não faço há tanto ano. Mas você tem 19 anos de experiência capilar. É muito tempo. É autoridade. Mesmo que fosse um ano, é autoridade. Tem formação nisso, naquilo, naquilo outro. Depende de como nós colocamos, tá? Então, essa apresentação não precisa necessariamente ser no início da nossa palestra. Ela pode ser no meio ou no fim. Você não precisa de estar falando quem você é. As pessoas querem saber, na verdade, o que você faz. Elas não estão interessadas em você. O real é essa. Elas estão interessadas no que vocês vão entregar para elas. É o tempo todo assim. As pessoas não estão interessadas em mim, estão interessadas no benefício que eu entrego.
O tempo todo. As pessoas pensam só nelas. Na outra sessão de mentoria, eu cansei de falar sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lê esse livro. Lê ou escuta. E lá ele fala assim, que foi feita uma pesquisa nas chamadas telefônicas. E vocês sabem qual é a palavra que foi mais falada nas chamadas telefônicas? Quem sabe me diz aí? Sabe? Sabe, Tati? Não? Tá sem som. Sabe, Josi? Qual foi a palavra mais falada nas chamadas telefônicas? Vou explicar, vou contar para vocês. Foi a Eu me chamo eu, não. A palavra foi a palavra eu. eu. As pessoas são egocêntricas, elas pensam primeiro, nós somos, as pessoas, nós somos. Eu sou fulano, eu faço isso, eu gosto disso, eu quero ir em tal lugar, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê. É você, 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 tá? Então, quando as pessoas querem te ouvir, elas não querem historinhas, igual os portugueses falam assim, ai, essas palestras choramingonas, que o brasileiro tem mania de falar, ai, como eu venci e tal, e eles não querem saber disso, eles não querem saber. Eles falam que nós andamos só contando vantagem o tempo todo, ou mostrando como nós fomos sofridos e vencemos. Eles não querem saber disso, por isso que muitas vezes eles nem vão. Eles querem saber o que nós vamos entregar. E o europeu, você sabe que ele é bem, assim, é isso e pronto, acabou. O que que você vai me entregar? Como que você vai transformar a minha vida? Que benefício que você me dá? Quando a gente foca no benefício para o nosso público, ele entra conosco. Então, portanto, é isso aí. A palavra mais falada foi a palavra eu. Agora, nós temos essa parte da aula aqui, tá? Que é um histórico análise de dados. Aqui você, ó, conte uma história ou compartilhe uma descoberta, uma história pessoal, transformadora, um estudo de caso ou dado impactante, algo que crie conexão emocional ou admiração intelectual. Ah, voltando aqui na aula anterior, outra coisa que eu falei, que aqui eu não quero que ninguém fale. Ah, eu sou casada, sou mãe de tantos filhos, e moro em tal lugar. Não quero essa informação. É uma palestra técnica, onde você vai trazer autoridade sobre o trabalho que você executa. Não é uma tarefa, não é uma palestra emocional. Mas aqui, nessa parte aqui, só um minutinho, gente. Peraí. Vamos imaginar, então, voltei. Vamos imaginar a nossa palestra, tá? Quando você estiver palestrando, se você quiser contar algo sobre você, eu quero que você conte falando algo que realmente vai mudar a vida da outra pessoa, de uma forma muito concisa, de uma forma muito, assim, resumida e poderosa ao mesmo tempo, tá? Ou tragam uma estatística. Você sabia que a cada 3 casamentos tem um divórcio? Isso acontece por quê? Por isso, por isso, por aquilo outro. Você sabia que a maioria das empresas não sobrevive aos 3 primeiros anos de negócio? Entendeu? Então, ou um dado técnico, ou uma parte da sua história. Mas então, agora, para nós chegarmos na definição dessa história, vocês vão ter aí 15 minutos para escrever um pouquinho os pontos que você acha mais importante da sua história e que poderia trazer impacto na vida da outra pessoa. Você vai lembrar quando você era criança, ou na sua juventude, casamento, ou quando você tomou uma atitude de tal coisa, entendeu? Então escreva aí no caderno pelo menos cinco partes da sua história que você acha relevante para as pessoas, tá? Vamos criar isso agora? Entendido? Uhum, sim. Interromper. Ou seja, primeira coisa, se apresentou.
Agora, escreve aí pelo menos 5 pontos. Vai lembrar demais. À medida que vai escrevendo, vai lembrando. Mas 5 pontos-chave da sua história que fez uma girada de chave, que mudou. Combinado? Eu vou pausar a gravação e vou fechar o vídeo um pouquinho. E podem escrever aí mesmo. 10 minutinhos, será que é o suficiente? 15? Aqui é 13h17. Vamos dar até 13h30, tá bom? E aí no Brasil deve ser 8h17, né? Vou colocar 9, 9. Tá bom. Até já, então.
E aí, povo bonito? E aí? Vocês anotaram? Teve muita virada de Ótimo. chave aí para vocês? Muita? Quando a gente começa a anotar, a gente começa a lembrar de coisas, né, que foram acontecendo. A Janile vai ter mais uns minutinhos, eu estava conversando com ela em particular aqui, mas eu quero que vocês me contem aí as viradas de chave que tiveram. Quem quer falar primeiro? Janile, abre o seu, se você quiser, abre o seu vídeo, só para me te falar uma coisa. Já para mim, sua voz está saindo um pouquinho distante. Por que será? Para as outras também? Tá? E talvez o seu som tá baixo. Vê lá. Espera aí. Vou Janine, fechar outras. mais 5 minutinhos para você. Agora aqui é 13h35, tá bom? Aí é 9h35, 9h40 mais ou menos, tá bom? Ou você vai fazendo aí e nós vamos dar um intervalozinho e aí você continua. Na volta você fica para falar na volta, tá bom? A Cassandra entrou, vou deixar a Cassandra por enquanto com o vídeo fechado, mas na volta tem que abrir o vídeo, viu, Cássia? É regra da aula. Ai, vamos lá, vamos ver. Eu pensei que tinha pausado a gravação, não tinha pausado, eu tava correndo aqui. Vamos pedir então para a Rara fazer primeiro, falar primeiro. Ai, responsabilidade. Ai, vamos lá. Desafio dado é desafio cumprido. Olha, eu já estava organizando algumas coisas relacionadas à minha palestra, o que eu desejo falar Uhum. no dia da palestra. E você deu o desafio da gente fazer os 5 pontos, e eu vou falar de 5 pontos da minha história que eu julgo extremamente importantes. Eu não sei se esses são os que me vêm mais à memória. E o mais importante, não, quer dizer, um dos mais importantes que eu sempre vou pelo começo, eu vou pelas etapas. A etapa mais importante foi a busca por aprovação dos meus pais. Eu, quando escolhi ser cabeleireira, eu ouvi a negação deles, que são as duas pessoas que eu mais amo. Eles diziam que cabeleireiro não é profissão de gente, que era para eu estudar e que, enfim, essas coisas mudou muito, essas coisas mexeu muito comigo. E até há pouco tempo, meu pai dizia assim para mim que ele dizia que ele falava, a outra é psicocóloga. Você sabe o que significa psicocóloga? Tipo cocô, que era de cocô, que era coisa ruim. E todas as coisas que eu fazia, meu pai sempre diminuía as minhas conquistas, as minhas escolhas. E mesmo assim, principalmente meu pai, a minha mãe não tanto, mas meu pai principalmente. Mas mesmo assim, com todas as desaprovações, principalmente do meu pai, eu segui, fui além. Eu me formei em psicologia, que isso para mim é algo muito importante. E através disso, eu consegui me acolher mais e acolher melhor os meus clientes. Esse foi um dos pontos principais para mim, lidar com a rejeição dos meus pais. O segundo ponto foi a imigração. Eu imigrei em plena pandemia, no mesmo ano eu engravidei. Eu deixei tudo para trás no Brasil e passei por necessidades reais. Dias em que a comida, o dinheiro, tudo era muito contado. Entretanto, eu nunca perdi a fé, nunca perdi a fé. Eu sempre tive muita coragem e mesmo em silêncio, eu trabalhei duro, mas foi duro mesmo. E mudei a minha história. O terceiro ponto foi o momento em que as minhas emoções adormeceram. Eu vivia sempre no automático. Eu não sabia se eu estava feliz, se eu estava triste, se eu estava. Eu não sabia de nada. Eu não conseguia identificar nenhum tipo de sentimento meu. E assim, eu julgo essa fase da minha vida como a era em que as minhas emoções adormeceram. E foi quando eu me percebi que eu estava com um adoecimento emocional muito intenso. E eu me vi sozinha. Eu olhava no meu telemóvel, eu procurava uma pessoa para conversar.
para eu desabafar, eu não tinha uma pessoa para desabafar, porque eu não me via apta a ter amigos naquela altura, porque eu estava muito adoecida. Entretanto, eu estava com a filha no colo e a minha filha foi quem me deu força para buscar sair daquele adoecimento psíquico que tomava conta de mim, me travava as pernas, me travava ideias, eu não conseguia ter ideias, eu não conseguia andar, eu não conseguia viver, eu não conseguia fazer nada. E assim foi naquele período que eu entendi que eu precisava, de fato, cura e precisava transformar minha vida em alguma coisa. E eu coloquei aqui, com a filha nos braços, me abraçando o tempo inteiro, eu tive que lutar para sair da depressão. E também com a incerteza de um futuro que eu não tinha. Eu não tinha a gente, quando está na depressão, a gente fica pensando muito no ontem e no amanhã, e esquece de se atentar ao aqui e agora. Eu só pensava só no que aconteceu e no que poderia acontecer com a filha no colo. Mas eu tenho uma alma muito determinada e no meio da dor, eu saí do fundo do poço e falei: eu preciso mudar a minha história, eu preciso lutar e eu vou vencer. Aí foi quando eu me reencontrei, o quarto ponto, foi quando eu me reencontrei com a minha essência e eu trabalhei aqui por muitos anos com limpezas, como camareira, como ajudante de cozinha, cuidadora de idosos, e voltei para o meu lugar, que é trabalhar com mulheres, cuidando de mulheres. O salão para mim, o salão, o cuidado, o autocuidado sempre foi algo extremamente importante. Esse é um dos pontos que eu me redescobri como profissional, que não entende tão somente de fios, mas entende também de pessoas. Esse, para mim, é um dos meus pontos muito fortes. Porque quando eu entendi a minha dor, que a minha dor poderia também salvar vidas, a partir do momento que eu entendi a minha dor, eu poderia entender a dor de outras pessoas. Esse, para mim, é um dos pontos fortes que eu tenho como profissional cabeleireira. E com isso, eu transformei a minha dor em propósito, porque hoje o meu propósito principal de vida é entender cada cliente que senta na minha cadeira, que elas não vão ver tão somente uma profissional que tem técnica, mas sim também que tem um olhar sensível para elas, entender as demandas psíquicas que elas têm. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem que me fez chorar, que eu em momento nenhum falei nada para minha cliente sobre quem eu era, mas ela me mandou uma mensagem que descreveu exatamente a minha proposta como profissional, o que eu quero passar para minha cliente. Ela me passou uma mensagem assim linda que em algum momento eu posso estar lendo essa mensagem para vocês e eu entendi que o meu propósito está sendo cumprido. É, das pessoas sentirem a minha verdade. Muito Não bem. sei se foi a proposta de fato que você quis, Gádia, mas eu falei um dos meus pontos fortes, incluindo algumas fases difíceis que eu passei. Assim, eu escrevi muitas coisas, mas eu estou falando assim de uma maneira muito resumida. Então, E eu diria assim, você, 5 pontos de virada de chave, principalmente. Então, é você entender o primeiro, rejeição dos pais. rejeição dos meus pais. Onde é que você virou a chave? Quando você entendeu que você não precisava da aprovação deles. Mais ou menos isso? Exatamente, sim, sim, sim. Então, se fosse o título de uma palestra, poderia ser uma palestra isso aqui, Sim, uhum, né? Falar, por exemplo, quando dá uma palestra ou no vídeo Reels, alguma coisa, o momento que eu entendi que só dependia de mim, ou que eu não preciso de aprovação de ninguém, entendeu? ninguém. É Pronto. porque foi no momento que eu entendi que eu não preciso da aprovação dos meus pais, que eu mudei, que eu tive uma virada de chave, que eu falei, opa, eu não preciso da aprovação mais de ninguém, porque quem tem que aprovar alguma coisa na minha vida sou eu. Uhum, Eu não preciso que as pessoas me digam o que eu tenho que fazer, o que eu deixo de fazer. Eu que tenho que entender se aquilo é certo ou é bom ou é ruim para mim. uhum. E foi nesse Segundo, momento que eu tive uma uma virada. virada E é brutal. o que eu Foi estava brutal. falando agora há pouco, em particular, com a Janine. Para ter um momento bom, é necessário ter o ruim. E a gente vira a chave quando você entende que você não quis viver no ruim para sempre, que teve pontos bons ali. Ou seja, eu sofri isso, mas eu decidi não viver isso mais e viver isso. Aí você virou a chave. Não é isso que Exatamente. eu quero essa outra coisa, né? Então, e como que eu vou mostrar isso para a pessoa de forma que ela entenda que eu estou falando diretamente com ela, com emoção, com carinho, com força, com ternura?
Eu tenho que colocar essa emoção. Por isso que aquele exercício da semana passada foi tão importante. A Tatiana foi muito engraçada no vídeo dela, não é? Do gatinho, até contou história, cantou. Ter essa gesticulação emocional é importante para criar interação com o nosso público. Aí você falou, o segundo foi a imigração. Imigrar. Imigrar, Foi transformar a dor da imigração, da perda de um padrão de vida em busca de melhorias, em fé. Eu só tinha fé. Eu imigrei no período da pandemia, um período altamente incerto para o mundo, mas eu nunca perdi a fé. Eu lembro que eu adotei uma frase que diz o seguinte: a fé é acreditar naquilo que você não pode ver. Eu não estava vendo nada, mas eu estava com fé. Eu sabia que eu não ia cair. Eu sabia que Deus ia me manter vivo, porque assim, muito além do que uma mulher cabeleireira, psicóloga, eu sou uma mulher cristã. bora lá corrigir. Cabeleleira. Não. Cabeleireira. 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 Ai, cabeleireira. É isso. Hairstylist. Ah, mais chique. Não vou falar mais cabeleireira. 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 Eu Cabeleireira. sou hairstylist. Olha, então a imigração foi outra virada de chave. Você saiu Outra de uma virada de chave. situação, saiu de uma situação confortável financeiramente, estatisticamente, em questão de status e tal, e veio para uma coisa totalmente desconfortável. É claro que você não imaginava. Um detalhe Uhum. muito importante que eu estava pensando hoje. Eu estou aqui já há 20 anos em Portugal. E eu vejo muitas histórias de imigrantes. Todo mundo que chega acha, não é o seu caso, tá? Não estou falando por isso. Estou falando Claro. da imigração, Não, do sim, sim. poder da transformação que a imigração traz para nós. Toda gente que chega acha que ser imigrante é o maior sofrimento da vida dele. Só que é sofrido para todo imigrante, entende? É para todos. Para mim, que cheguei há 20 anos atrás, foi um nível de dificuldade diferente. Não poder falar com a mãe, com a família e tal. Só falava uma vez por semana, uma vez por mês. Para quem veio antes e que Muito só pior. fazia cartas, era muito pior. Então, também trazer essa realidade que imigrar é diferente, é difícil em qualquer época, ainda mais para quem não tem aquela condição financeira. Porque quem vem turistar, passa aqui um dia, descansei, vou embora. Mas para quem veio para viver, para segurar as pontas, igual você, igual eu, não é brinquedo, a Tati, etc. Então, virada de chave. Depois também a terceira foi viver das emoções. Sim, foi É, quando as minhas emoções adormeceram, que eu vivia costumo no dizer que automático. eu vivi, exatamente, eu vivi no automático, eu não entendi o que é que eu estava sentindo, simplesmente eu estava vivendo. Beleza. E eu sempre lutei muito para não simplesmente viver, eu sempre quis viver, mas viver com intensidade, viver de maneira alegre, viver de maneira que eu não desperdiçasse a minha essência, que é a vida. Eu amo viver. Mas O eu quarto, tive um momento aqui em que eu adormeci. o quarto, eu pensei que você ia falar que era o nascimento da filha. Mas não, você falou que foi o reencontro da essência. E reencontrei com a minha essência, me reencontrei com a minha essência. Um ponto forte, assim, dentre dos dois, do ponto forte, dos meus pontos fortes, tem, é claro, obviamente, o nascimento da minha filha. E o Mas quinto foi o eu não qual? vou romantizar. Foi quando eu transformei a minha dor em propósito. Ok. Então você vai ter uma tarefa aí que você já vai saber, tá bom? Uhum. Você vai fazer esses vídeos para nós Ok, hoje? hoje, daqui Uau. a pouco. Aí Uhum. nós vamos. A cara da Josi. É assim, Se Josi. é pra 50 cair, euros você tá se me joga devendo, logo. Josi. 50 pau aí, ó. Chegar aí no Brasil, gastar esse dinheiro aí que você. Não sei que vai gastar comigo. Tatiane Diniz, suas 5 viradas de chave aí. Ah, outra coisa. No intervalo, aponta rapidamente só o título das viradas de chave. Coloca o título assim, minhas 5 viradas de chave. E coloca só o título lá no grupo depois, tá? Daqui a pouquinho. Ok. E aí, Tati, meu amor, fala lá. Eu não coloquei como a minha história em si, Uhum. porque eu não quero gerar emoção aqui.
É, pode ser? Sim, virada de Tem, chave que eu quero. Momentos que você mudou de decidiu mudar uma coisa para viver algo melhor. sim. A minha virada de chave foi quando eu fiz a tricologia e a cosmetologia, aonde eu fui entender como o que eu podia ser além de uma cabeleireira, ajudar as minhas clientes a devolver o cabelo delas. Então, nessa hora, quando eu decidi fazer isso, eu descobri como alimentar a fibra, como devolver saúde para a haste, e aí e também tratar do couro cabeludo em si. Então, nessa hora, virou a minha chave. Nessa hora, eu aprendi a ser, que eu sou, eu entendi que eu era a melhor cabeleireira. Aham, sim. E a dois, muito bem, gostei. Muito objetivo, muito claro. Segunda virada de chave. E eu não coloquei mais, Gádia. Então, é 5. Continua escrevendo aí. Eu quero 5 viradas de chave. Você me deu uma, falta 4. Dentro da sua história, dentro do que você viveu. Eu quero Então, 5. dentro do que eu vivi foi o que eu coloquei naquele vídeo que eu te mandei, né? Eu tinha as crianças pequeninas, eu estava grávida e tive meu filho, que agora ele é barbeiro, né? E secou o meu leite. E no momento que secou o meu leite, eu resolvi, tive uma ideia, né? Assim, uma fé sobrenatural. Coloquei uma placa na porta do meu portão com papelão, escrito em Rorex, manicure e pedicure. Assim eu descobri que eu conseguia ali, eu gostava daquilo. E comecei a receber clientes, comecei a comprar o leite, e foi uma dificuldade, né, que eu tive. Obrigada, linda. Dali para frente, é, fazendo as unhas, eu comecei a esticar cabelo. Aí gostei também, e aí comecei a investir das unhas para o cabelo. E fui crescendo, né, investindo no cabelo, fui comprando material e fui fazendo cada vez mais cabelo. E montei o meu salãozinho no Brasil, em 6 meses, com o meu salão montado, que eu ia nas casas, né? Em 6 meses eu vim para cá, para Portugal. Então, pera lá. Então, vamos separar por etapas. Eu vou te dar mais 5 minutos e você vai apontar 5 viradas de chave, que você está contando a história. Eu não quero ouvir a história. Eu quero que você fale, esse momento foi fundamental porque eu entendi isso, virei minha chave, ó. Então, decidi virar manicure. Você viu que tinha ali uma necessidade. Pronto. Mas eu quero outros. Eu quero bem objetivo, igual você falou. Eu decidi estudar tricologia. Isso me fez me posicionar. Agora eu quero mais. Quais os outros 4 momentos, ou 3, esse daqui pode ser o coisa, que você virou a chave? Mas anota aí, porque depois isso tem que se transformar em temas. Entendeu? Enquanto isso, Você falou que você não queria história triste, eu não coloquei isso. não é? Não, então você perdeu uma parte do que eu expliquei. O que eu falei foi o seguinte: nós temos que causar conexão emocional. Nesse exercício, eu quero que vocês escrevam 5 pontos de virada de chave. Virada de chave. Eu entendi que, por passar, a Tami falou que eu fui explicando, nós fomos debatendo. Então, eu quero que você entenda que você estava passando por uma coisa e decidiu viver outra melhor. A sua chave virou, porque você não estava satisfeita. Ou seja, você passou um momento que você estava com leite seco, não tinha em casa. Você entendeu que se você fizesse unha, você tinha a possibilidade de ganhar dinheiro e trazer leite. Sua chave virou, é uma oportunidade. Eu vou agarrar. Qual outra oportunidade? Ah, leite, tá tudo bem. Agora, consegui, estou conseguindo, estou fazendo unha. As clientes precisam de mais alguma coisa. Cabelo. Vou começar a fazer cabelo. Segunda virada de chave. Depois a terceira, poderia ser a vinda para Portugal. E depois, por último, tricologia e cosmetologia. E essas coisas, é isso? Anota aí 5 pontos de virada que mudou sua história. Você poderia estar lá ainda no bairro, lá na cidade, fazendo o que você fazia. Eu Você fazia tinha mudado. limpeza.
Então eu vou colocar tudo. Podia estar fazendo limpeza, talvez estava até rica fazendo limpeza. Quem disse que não? Mas você decidiu outra coisa. Agora a nossa. Já fez, Janine? Fez tudo? Vamos passar para a Josi primeiro, então. Anotou aí seus 5 pontos de virada de chave, Josi? Ó, inicialmente eu comecei contando uma história, aí agora eu já mudei tudo que eu tinha feito. Eu tô vendo que você tá aí só tic, 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 tic. Eu também acho que eu não tinha entendido ao certo o que era para ser feito. Mas eu vou tentar linkar aqui uma coisa a outra, né? Uhum. Eu sou a mais velha de 4 irmãos, né? Sou filha de pedreiro e uma costureira. Só que a minha infância foi uma infância muito à base de muita violência doméstica, e durante muito tempo eu vi a palavra cale a boca, não se meta, entupa, e essas coisas fez com que eu ficasse um pouco introvertida, né? Então eu sempre fui uma criança muito calada, muito quieta, até para não ser um peso a mais em minha mãe. Então a minha primeira virada de chave aqui foi que desde aquela época eu entendi que eu não queria viver relacionamentos abusivos. Foi a primeira coisa assim que marcou a minha vida, foi isso. E também que depois de um certo tempo eu não me permito mais que ninguém me diga cale a boca. Eu tenho o poder de falar aquilo que eu quiser, seja certo ou errado. Não que isso vá ofender alguém, mas eu aprendi a me posicionar como pessoa, né? Eu estava até conversando com algumas pessoas ontem, não que a minha opinião vá prevalecer, mas eu também tenho que dar a minha opinião. Eu também tenho que me posicionar e dizer isso é certo ou isso é errado, ouvir o outro, mas eu tenho sempre que estar ali me colocando e me posicionando. Então, Um diga outro uma coisa. Então, se fosse um tema, como é que seria essa primeira virada de chave? Essa é a primeira, né, que você falou. sim, sim, Qual foi momento falar que isso aconteceu? que não permitir que as pessoas digam aquilo que você deve ser. Você tem todas as pessoas têm um passado, têm uma história, e todas as histórias são importantes. Uhum. Então, nós temos esse direito de fala. Então, é realmente não permitir que alguém diga que você não é capaz de fazer ou falar algo. Isso aconteceu em algum momento. Isso não foi aleatório. Em muitos momentos, em muitos Teve um momentos. principal na sua infância, na sua juventude, na sua fase adulta? Teve algum momento que você falou assim, mas então, eu posso falar. Teve alguma situação? A virada de chave aconteceu em algum momento específico ou você acha que não? Agora eu não me recordo em que momento, mas já foi na minha fase adulta. Durante muito tempo eu me calei com medo da opinião do outro, do Hum. que o outro ia pensar, o que é que o outro ia falar a meu respeito. Tanto que eu tive muita resistência em vir para as redes sociais por conta disso, né? Do julgamento, do preconceito. Eu não queria que as pessoas me vissem como a coitadinha. Eu queria sempre mostrar que eu podia, que eu era eu. Eu não queria mostrar fraqueza, né? E hoje eu entendo que mostrar fraqueza é tão importante como sermos fortes. Ótimo. Então, isso aí você poderia dizer que foi um crescimento. Dentro da sua palestra, você pode dizer assim, por exemplo, essas situações nem sempre são do dia para a noite. Vai acontecendo, você vai criando maturação à medida que você vai, convivendo com pessoas, vai vendo situações. Por isso que eu estou perguntando, tudo que eu estou perguntando é bem para a gente chegar aqui numa boa palestra, percebe? Aham, Que mais? Então, primeiro foi quando você decidiu que as pessoas não podem dizer que você não pode falar ou não pode ser ou fazer alguma coisa. Você decidiu se é. impor diante da situação. Depois, a segunda virada de chave. Um outro momento foi quando eu engravidei da minha primeira filha, né? Isso assim, é bem marcante, porque na época eu ainda morava com meus pais, e eu falei para o pai dela que eu teria que sair da casa dos meus pais, porque quem casa quer casa. E dentro de um período que eu estipulei, isso não foi feito. Então, eu me separei e optei por ser mãe solo e cuidar da minha filha. E a partir daquele momento ali, realmente, eu deixei de ser uma menina e me tornei, assim, uma leoa, como eu falo, né?
porque realmente eu me lancei para a vida, eu fui trabalhar e eu cuidei dela durante 9 anos. Então, assim, eu percebi que naquele momento era eu e ela. E independente de apoio que eu teria dos meus pais ou de outras pessoas, eu teria que fazer as coisas acontecer. Então, eu trabalhei muito, eu fiz várias coisas, eu tentei fazer curso de técnico de enfermagem, eu trabalhei em concessionária, eu me lancei para a vida. Então, neste momento, eu entendi que a minha vida só dependia única e exclusivamente de mim. Eu não poderia deixar a minha vida na mão de terceiros, né? Não é porque eu engravidei que eu iria ter que conviver com aquele homem e talvez até viver tudo que minha mãe viveu. Então, eu não me permitia. Foi uma decisão muito difícil. Na época, minha mãe não aceitou, né? Como é que porque ela me fez casar de véu e grinalda. E aí, com 9 meses, eu simplesmente fui lá e disse: eu não quero, a partir de hoje, não é este homem que eu quero para a minha vida. E foi uma fase assim muito difícil, mas foi uma fase para mim onde eu amadureci bastante, onde eu fui dona da minha vida. Realmente, a partir ali daquele momento que eu tive a minha filha, que eu me separei do pai dela, quando ela tinha 9 anos, ali eu passei a ser dona da minha vida. Então, assim, foi uma outra virada de chave que não foi fácil, não. Ser dono de você. Isso foi a segunda. Sim. E a terceira? A terceira é a parte boa, né? É a parte quando eu conheci o Alex, que é o meu esposo, e realmente, assim, um parceirão, é um homem maravilhoso, e eu consegui ter a família que eu almejava, né? Eu digo que eu sou uma mulher muito realizada hoje, porque na minha família não tem essa questão de violência doméstica, não, nada daquilo que eu vivi no passado eu vivo hoje, graças a Deus, mas eu entendo que isso foi uma escolha, porque eu tive vários relacionamentos nesse intervalo que, quando eu me vi, eu disse: nossa, ele está fazendo comigo a mesma coisa que meu pai fazia com a minha mãe, né? Começa a falar de uma roupa, começa a dizer: ah, não vai, começa a querer te, entre aspas, lhe proibir de você andar em certos ambientes. E como eu já tinha vivido isso, eu tinha na minha mente: não, isso não quero isso para mim, né? Não vou mentir, eu tive um relacionamento onde uma vez ele levantou a mão para mim. Então, assim, se eu não tivesse essa maturidade, talvez, e não tivesse vivenciado dentro da minha casa com os meus pais, eu iria me permitindo, mas eu não me permiti. Então, hoje, eu sempre digo, né, para as minhas filhas: pai a gente não escolhe, mãe a gente não escolhe, mas companheiro a gente escolhe, marido a gente escolhe. E graças a Deus eu soube escolher a pessoa que eu queria que convivesse comigo. Tanto que hoje já temos 18 anos juntos. Você fala muito essa palavra, se permitir. Sim, porque durante muito tempo as pessoas não me permitiam, principalmente falar. Uhum. Né? Em casa tinha muito disso, né? Do cale a boca, do você não pode fazer, você não pode falar. Quando eu descobri que eu posso falar, então. Isso. Agora o quarto ponto. O quarto foi quando eu comecei a empreender. Eu comecei a empreender por uma necessidade e não tinha preparação, experiência empresarial nenhuma, não tive apoio e tive que realmente assim aprender na prática, ralando, caindo, levantando. Então, a questão do empreender para mim foi muito desafiador. Eu tive realmente que ralar. Ninguém ensina a gente a empreender, né? Quando a gente vai para a escola, ensina a gente a ser um bom empregado. Até na faculdade. Quando eu fiz faculdade, os professores ensinavam a ser um diretor comercial, a ser um gestor, mas não dizia assim: você vai abrir o seu negócio e vai ser assim, 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 assim. Então, eu digo que empreender é muito desafiador, porque quem empreende, empreende ali realmente na prática. Não tem teoria para quem empreende, né? As meninas aqui também que empreendem, acredito que passam por isso também, né? Quando a Rara foi ser cabeleireira e tantas
qualificações aí que eu não consegui gravar ainda. Cabeleireira. 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 Fala direito, nossa profissão. E tantas qualificações que ela tem que eu não consegui gravar ainda. Eu tenho certeza que ela aprendeu ali na prática, né? Quando a gente empreende, a gente começa só com o sonho. E depois tem que colocar esse sonho ali no papel e transformar ele em uma realidade. É muito desafiador. É muito desafiador. Então, e o quinto? A quinta virada de chave? A minha quinta virada de chave é a busca pelo conhecimento. Eu entendi, pelo autoconhecimento, eu entendi que para eu ajudar outras pessoas, ou para eu realmente levar o meu propósito adiante, eu tenho que primeiro me conhecer para depois cuidar de outras pessoas. Então, neste momento, eu estou pela busca do meu autoconhecimento. É algo que ainda está assim, com várias linhas em brancos. E nunca Porque eu acaba estou essas linhas, construindo, tá? São linhas porque é algo que eu infinitas. comecei a construir agora. Maravilha. Parabéns. Isso foi praticamente uma palestra, você viu? Vê que você já palestrou aí, levou emoção, você sorriu. Palestra é conversar. Palestra é a gente pensar o que eu vou falar para esse pessoal, o que vai criar conexão com eles. E pronto. Agora a Tati tá ali, parece que está escrevendo ainda, né, Tati? Eu tô um pouco. Tá aberto? Tá Tá. escutando? Eu. Ô, Gade, de verdade, eu sabendo da minha história que se passou aqui, eu não consigo separar os pontos. Uhum. Sim. Vamos lá, separar junto, então. Tem dificuldade em separar os Vamos pontos. separar junto. Porque dentro da palestra, dentro de uma palestra, a gente não precisa contar a nossa história toda. Fica tedioso para quem Então, está é ouvindo. isso que, tipo, eu não queria contar tudo, mas eu não sei separar os pontos daqueles saindo daquilo tudo. Tipo assim, só Sim. Então, site GPT, né? eu falei Separa que os era pontos na aí. prática, aula prática sem enrolação. Então, nós vamos fazer isso aqui, eu vou te ajudar, tá bom? Então, assim, é o que tá falando. Nós não vamos contar a nossa história toda, porque fica tedioso. Até mesmo aqui, se fosse uma palestra de 15 minutos, que é o suficiente, tá? Uma palestra de 15 minutos, a Josi não podia passar por isso tudo. Ela não ia dar para ela passar por isso tudo, fazer a apresentação, fazer o call to action e criar emoções. Ficava muito era assim, pegar um ponto e palestrar sobre um ponto, e nós vamos fazer isso. Agora, se for uma palestra de 45 minutos uma interação do público, com interação do público, o que é a interação do público? Você fazer perguntas e fazer as pessoas responderem. Tipo o que eu fiz no Central da Beleza. Aqui nem foi palestra, foi um momento só que eu fiz ali de conexão. Mas se fosse, também não dava para. Ficava mais difícil criar isso tudo, as pessoas iam se perder um pouquinho, tinha que saber conectar. Para quem está começando é mais difícil. Dentro da palestra, nós temos que separar por pontos. Então, digamos, ó, da Josi, vou mostrar aqui os apontamentos. Da Tami, não dá para vocês Dá verem. pra ver. Da Tami, eu Não. coloquei só o temazinho. Tá vendo? Ela foi falando e eu fui. Da Josi, eu já não consegui pegar tema. Eu peguei partes. Não permiti que alguém diga. Quando engravidei, vem uma frase. Então, ela depois vai ter que fazer esse trabalho. O dela ficou bem mais comprido. Agora, mas eu sei que tem pontos aqui. Aí a gente analisa junto já. Dentro da sua história, também tem esses pontos mais importantes. Percebe? Eu falei cinco, podia ser três, podia ser dois. Dentro disso aqui, a palestra poderia cinco momentos em que eu tive uma virada de chave e minha vida mudou. Isso podia ser um vídeo de Instagram, podia ser um vídeo no YouTube, pode ser uma palestra, pode ser qualquer coisa. As pessoas, quando a gente fala de estatística, de número, a pessoa grava cinco, qual é o primeiro? Segundo, terceiro, a pessoa fica ali. E quando a gente faz uma chave assim, e o último é o melhor deles, que você deve ter visto vários vídeos assim no Reels, e o último é o melhor deles, a pessoa fica na expectativa de ouvir os seguintes.
E o seu último foi qual? Foi a tricologia, né? Qual foi o primeiro? Ó, você tem o último e tem o primeiro. O primeiro foi colocar a plaquinha lá para poder fazer unhas. Dentro desse daí tem É, mais tem três importantes. menos. Hã? Antes disso, tem mais. Quando eu saí da casa dos meus, a Rara falou dos pais, né? E tudo. É, eu posso dizer, quando eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 14 anos. Eu saí porque a minha mãe aceitou o meu tio de volta e meu tio tinha tentado me estrupar quando eu era pequena. Uhum. Então, eu não estou preparada para falar essas coisas, entendeu? Eu não falo que você não está preparada. Vamos Porque falar de daí eu qualquer vou jeito. chorar, entendeu? Então eu não quero chorar, eu quero passar essa fase, porque eu já tinha tido uma tentativa de estrufo do meu avô, depois foi do meu tio. A minha tia, minha mãe aceitou ele de volta, eu fugi de casa com 14 anos. Então Uhum. eu fugi de casa com 14 anos, arrumei um namorado, onde 15 anos eu já tinha engravidado e já estava tendo uma filha. É, era uma criança cuidando da outra. Trabalhava na limpeza. Comecei a trabalhar em limpeza e nas limpezas eu comecei a fazer, como fala? Das limpezas eu comecei a ganhar dinheiro, daí fui tendo meus filhos, fui tendo os filhos, eu tenho 5 filhos, larguei dele e montei o meu salãozinho. Não, aí eu tava com o meu leitinho seco, né? Meu leite secou e foi essa parte. E eu peguei, montei o salão, trabalhando dessa forma. E agora eu tô resumindo tudo. Pronto, agora sim. Então vamos lá. Aquilo que nós não estamos Não preparados fugir para disso. falar, aquilo que nós não É, estamos preparados para falar, é melhor não falar. Porque você quer emocionar, mas não quer deixar as ficar pessoas tristes. emocionada, né? Você quer Que que a nem... pessoa fale assim, ela superou. E se você está chorando, é porque você não superou ainda. Não, porque é difícil falar uma coisa dessa. E eu ainda não superei, no sentido, quando era o meu terceiro filho, eu não escapei. Eu saí da igreja e depois eu queria conhecer a balada, eu queria conhecer o mundo. E aí eu fui conhecer o mundo no primeiro dia, tomei um boa noite, Cinderela, me estruparam. Eu tenho um filho de 23 anos que usa droga, que está com esse momento difícil na vida dele, que você já sabe. Eu amo ele, é um menino excelente. Eu sei que vai dar, que vai estar tudo bem na vida dele, que já tá virando muita chave. E eu agora resolvi virar minha chave no sentido, entrar na psicóloga que você conhece, fazer começar tratar de mim, cuidar das minhas coisas, do meu empreendimento e investir na minha carreira. E agora tô sem a minha filha, que ela foi embora para o Brasil, e eu tô investindo agora nessa carreira. E não tô preparada para falar isso, entendeu? Mas é isso que eu estou te falando E desde, eu não tô desde conseguindo sempre. saber os pontos, Mas entendeu? eu estou tentando te ajudar. Me escute. Eu estou te falando, é bom se desabafar e ter esse momento. Pronto. Mas eu estou te falando justamente isso. Não fale daquilo que você não está preparada. Tem outras coisas que nós vamos descobrir aqui. Se você chora, você não vai conseguir falar, você não vai raciocinar com clareza. Mas você está passando por um tratamento, e aí você tem que falar isso com ele e até ficar pronta para falar. Você consegue dar a entender sem falar disso. Você não tem necessidade Aham. daquilo que você não está preparada. Você tem que falar só daquilo que está preparada. Eu Por posso falar quê? que Só segura, segura, deixa eu concluir. Por quê? Se você sobe num palco e começa a contar isso e chora, você não vai levar força nem poder para... E não é isso que nós nem queremos. a mim, e nem a mim. Não tem necessidade nenhuma, tá percebendo? Não tem necessidade. Nós vamos focar no que você está preparada para falar. Se isso te dói ainda, você não está curada. Vamos curar, e quando estiver curada, se quiser falar, se for conveniente, nem todo ambiente é conveniente falar também, aí você fala, senão não tem necessidade. É o que eu falei agora há pouco. As pessoas querem saber da sua história sutilmente, mas o que elas querem realmente saber é como que isso vai mudar a vida delas. E se você chora, você não está preparada para mudar a vida das pessoas com essa história específica. Mas você tem outras coisas que pode. Então, à Tem medida que você... coisas boas, né? Não só boas, não é só boas. Porque para virar a chave,
tem que ter passado por uma situação e você decidir mudar ou melhorar. Às vezes pode ser boa, pode. Por exemplo, você está num trabalho já e está bem sucedida. Está bem, está ganhando bem e decide, não, vou mudar, eu acho que eu posso ir além. Você não passou por uma situação triste. Vamos lá, agora você falou Porém, outras. três coisas aqui que você já falou, tá bom? Você falou do leite, falou da tricoterapia e você falou do autocuidado. A Josi também falou do cuidado dela. Ela decidiu investir nela, entender que ela tem que se cuidar, se entender melhor para transformar a vida. Você já falou isso aqui. Só falta 2 pontos agora. E eu já te entrego um aqui. Tricoterapia. O terceiro era investir em você, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Você viu que estava sentindo prejuízos, dores, passando por coisas porque não estava investindo em você. É mais ou Sim, menos o que a era minha uma Nutri boa. falou. Gade, você teve 4 partos, você só deu para os seus filhos e não recebeu de volta no sentido físico. Por isso que você não perde peso. Então, nós temos que fazer uma limpeza para você poder começar a fazer a reposição. Enquanto isso, você não vai perder peso. Então, eu entendi que eu precisava dessa Nutri em específico para cuidar de mim, porque ninguém entendia o que eu passava. Só eu. Então, você resolveu investir em você. Eu colocaria aqui o ponto 3, a vinda para Portugal. Não, daí eu investi, como eu resolvi investir em mim e montei um salãozinho lá no Brasil. Mas vamos lá. Temos aqui 4 pontos. Depois vim para Portugal, que lá Se não estava. se a gente falar, então pode ser. Você montou o salão. Eu tinha colocado aqui já resumidamente o momento onde o seu leite falhou e você decidiu começar a trabalhar na beleza, na área da beleza para sustentar a família. Uhum. Depois, faltou o ponto 2. O ponto 3, para mim, na lógica, assim, resumidamente, sem trazer problemas muito profundos, eu colocaria a vinda para Portugal, ser imigrante. Depois, o ponto 4, você começou, montou seu salão já casa. A vinda para Portugal, você trabalhou em algumas coisas e depois foi e montou seu É, salão. cheguei aqui sem nada e comecei a ir só com as unhas, né? Montando, comprando, investindo no O mesmo material. processo lá do Brasil, você está passando aí agora, Sim. passou aí. Tá, então a virada de chave foi a vinda para Portugal. Pronto? Depois, você montou seu espaço, foi fazendo e tal, e não sei o quê. E aí, você começou a entender que a tricoterapia era o caminho. É, foi aonde eu virei a chave, foi eu saber fazer todas as técnicas. Eu não estava contente, porque eu queria trabalhar com tratamento desde o início. Queria trabalhar Uhum. com tratamento. E quando eu entendi como alimentar a fibra, que eu fiz a cosmetologia, como entender qual que é a função de cada produto, foi a hora que eu virei e descobri isso. E a Então, última virada foi investir em você. Foi você começar a fazer tratamentos para você. Já chega, não é só foi. tenho filhos, mas eu sou um ser humano, eu preciso também de ter minha identidade, eu preciso ter meu posicionamento. Pronto. Dentro do que você falou aí tudo, só tem uma virada de chave, e essa daí poderia ser a montar. Quando você chegou aqui em Portugal, você trabalhou primeiro com o quê? Eu trabalhei de cabeleireira. Depois voltei para as unhas, porque aqui no salão de cabeleireira eu fiquei 4 meses trabalhando. O senhor não me pagou, ele me pôs uma arma na minha Você veio cabeça. direto para beleza, então. É isso? Sim, aí voltei para as unhas de novo e trabalhei depois mais 6 meses nas unhas. Depois montei o salão meu. Tá, então você já foi direto para beleza. Então, pronto, Tati. Objetivamente, senão nós não vamos conseguir dar os outros pontos, tá? Ainda falta a Tayana, Tayana, por que a Tayana tá na minha cabeça? A Janine falar. Objetivamente, se você quiser anotar aí para você pensar sobre isso, tá? Então, a primeira virada de chave, você pode colocar aí a parte onde faltou o leite e você resolveu fazer unhas. Entendi que fazer unhas era um caminho. A segunda ficou em branco, aqui na minha lista. A terceira na minha lista foi a vinda para Portugal. A quarta
foi a parte da tricoterapia. Não sei se eu falei bem. E a quinta, e muito importante, que se essa quinta, se você tivesse tido condições lá atrás, deveria ter sido a primeira, já estava num nível assim estratosférico, mas foi a última. E tá tudo bem, que era para ser agora. A tinta é o quê? É Era. investir em você, estudar você, fazer acompanhamento, né? Pronto, agora você tem que encontrar a segunda aí. E depois a palestra tem que ficar, de todos nós, tem que ficar interessante no ouvido da pessoa. E para isso a gente tem que repetir, 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 melhorar, mudar e fazer várias vezes. Agora, por último, a Janile, e nós vamos dar a nossa pausa para comer alguma coisinha, né? 5 pontos da Janine. O primeiro, como a Josi falou, nós tivemos uma infância complicada, né? Hum, Onde não tínhamos voz. Então, eu também não tinha voz. Devido a tudo que minha mãe passava, eu absorvi muita coisa. Só que como eu não conseguia falar, eu meio que agia, e agia de maneira errada. Eu fui muito rebelde. Mas depois eu consegui compreender que era justamente pelo fato de eu não poder falar. E aos 15 anos eu fui mãe solo. Nesse momento que eu engravidei, o pai da minha filha, naquele momento, não quis assumir, eu tive que assumir sozinha, né, eu e minha mãe. Eu tive que arrumar trabalho, eu saí da escola. Então, nesse momento, eu criei uma responsabilidade porque eu entendi que eu não estava mais sozinha e que eu precisava fazer não só por peraí, mim, mas também pela Jane, minha desculpa, família. eu peço muita desculpa, eu estava ficando aqui sem bateria e perdi. Então, a primeira virada de chave foi, você já falou? Quando eu tive a minha filha, Foi a filha, o nascimento da filha. Ah, e o eu segundo? entendi que o segundo foi a repetição de padrão. Pelo fato da minha mãe sofrer violência doméstica, por muitos anos eu sofri violência psicológica. Só que eu não conseguia entender do que se tratava, né? A gente entende que violência é só doméstica, ponto. Até que aconteceu de eu sofrer a violência doméstica e entender que eu estava repetindo os padrões da minha mãe, né? Que eu estava vivendo aquilo que minha mãe viveu e eu não quis viver isso. Desde então eu resolvi que escolheria melhor, né? O meu parceiro, porque eu escolhia parecido com meu pai. Todas as vezes que eu achava que aquela pessoa era certa, eu estava escolhendo alguém como meu pai. Eu não entendo por que isso, mas era assim que eu escolhia e eu decidi fazer diferente desde então. Fiquei 3 anos sozinha, né? Justamente por esse medo de repetir o padrão mais uma vez. E o terceiro? O terceiro foi quando eu tinha 33 anos, que eu conheci meu esposo. Nesse período de 30 anos até os 33, eu fiquei adormecida, fiquei somente sobrevivendo, né? Trabalhava, aquela. Quando eu conheci meu esposo, ele me incentivou a voltar para a sala de aula, onde eu completei o meu segundo grau, que até então eu não tinha, eu dizia que eu nunca gostei de estudar, eu tinha isso em mente, que eu não gostava de estudar. E aos 33 anos eu voltei para a escola, terminei o meu segundo grau e fui trabalhar com comida e tal. Na pandemia, como o comércio precisou fechar, que isso já é o quarto ponto, no caso. Não, mas então eu perdi o terceiro. Eu anotei o 1 e o 2. O terceiro foi quando eu voltei para a sala de aula novamente.
eu tinha estagnado, eu estava sobrevivendo, trabalhando para manter a casa, que eu morava eu e três meninas, então eu estava trabalhando somente para manter a casa pronto, né? Então eu posso dizer que nesse período foi um período que eu sobrevivi. Foi quando eu conheci meu esposo e voltei para a sala de aula. Então, nesse terceiro ponto, essa foi minha virada de chave. Eu voltei para a escola, né? Voltar a estudar, então. Sim. Hum. O quarto ponto, na pandemia, foi quando eu fiz o curso de podologia e consegui me encontrar, e aí já não parei mais. Desde então, eu tenho buscado sempre melhorar. Então, o quarto foi fazer o curso de podologia. Sim. Ah. E o quinto? O quinto aconteceu há um ano. Eu fui para uma imersão, onde eu descobri que muita coisa tinha a ver com o meu passado. Eu me sentia uma pessoa muito incapaz e insegura das coisas. Para mim, eu tenho que fazer tudo com muita perfeição, porque qualquer coisinha eu estou errada e eu me cobro demais com isso. E nessa imersão eu descobri que eu sou capaz, né? E eu posso fazer tudo o que eu quiser. E tenho buscado cada dia mais ser melhor, né? Inclusive, estou voltando para a escola mais uma vez amanhã, estou voltando para a sala de aula e recomeçar um curso. E eu estou muito feliz por isso. Muito bem. Olha aí. Quem diria, hein, Johnny? Entendi. Vê que você tinha muito para falar. Então, vamos lá. Agora, a Cassandra, eu não vou pedir ela para fazer isso agora, porque ela entrou, já pegou assim no final da segunda parte e temos que dar a nossa pausa, tá? Eu falei que era na prática, sem enrolação, e é isso. Gente, vamos lá. Observando num panorama geral aqui, tá bom? Para todas, isso serve aqui para vocês. Quando eu dei a instrução, vocês, eu vou falar bruta, tá bom? Bruta, não desvalorizando a história, não desvalorizando, mas vocês não foram incisivas, começaram a contar muito detalhe, falar muita coisa, eu comecei a cortar e falar, e aí? E o tal? E o segundo? E o terceiro? É isso que eu quero, objetividade. Então, se fosse ter slides passando, era só o nome do slide e um videozinho, não, e uma fotinha ou uma imagem e ponto. Entende? Então, primeiro, quando a gente está palestrando, atrás está um ecrã, aí você aperta, o bom é que você já saiba de qual que está lá. Você já treinou tanto que você só aperta ou é uma imagem, ou é algumas palavras, ou alguma coisa. Você passou lá atrás e você continua falando ou que tenha um computador, alguma coisa na frente, falando, se for o caso. Se sentir segura, não faz mal olhar para trás e ler o que está lá, não faz mal. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: neste momento, o que eu queria de vocês? Que vocês falassem os 5 pontos de virada e não contassem a história e depois falassem a virada. Por isso que eu estou puxando. E o primeiro, qual que foi? E o segundo, qual que foi? E o terceiro, e o quarto, e o quinto. Eu quero que vocês sejam mais diretas, mais objetivas, sem enrolação. Que é a enrolação que a gente perde o público. Entende? E nesse momento você entenda que você já não é vítima da situação mais, você já superou isso. Por isso que eu falei que se não superou, não fale. Fala outra coisa, tem outra coisa para falar, vai ter outros momentos. Então, esse momento foi emotivo, foi bom, mas não é uma sessão de psicologia, é uma aula de palestra. É bom vocês soltarem aqui para estarem preparadas para falar lá. Mas dentro da aula de palestra, eu quero que vocês entendam que vocês têm que ouvir o que eu estou falando, tá bom? Tá? Eu estou levando essas aulas muito a sério porque eu quero resultado. Quero mesmo que todos nós, todas vocês deem o melhor e sejam poderosos naquele palco. Que falou assim, essa aula bateu em mim, mas eu aprendi. Percebe? É isso que eu quero. Apanha, mas né, tá chorando, porque nessa não, né?
Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, é isso aí. Grava essa parte aí. Eu vou mandar para vocês agora no intervalo um template do Canva, tá? Um link do Canva, que vocês vão poder alterá-los e colocar lá o tema de vocês, tá bom? Vocês vão poder colocar o tema, então vocês vão ter que pensar no que escreveu aí, escrever uma frase sobre cada pilar, cada ponto. Mas só depois do intervalo de 30 minutos. Nós voltamos às 3 horas e vamos ter mais uma horinha de aula, tá bom? Para comer, para ir no banheiro. E eu já envio aí o slide. Muito simples, muito básico para todos vocês. Na hora que for fazer alteração, o que que você tem que fazer? Se não tem o Canva, baixa. Mas você tem que fazer uma cópia, não pode alterar lá dentro. Você faz uma cópia do documento que eu vou enviar, tá bom? Eu já explico se precisar de explicar de novo. Então, até já, até às 15 horas para nós, para o Brasil é 11 horas. Tá bom, vou colocar o coisa aqui. Até já.